No dia a dia eu atendo diversas pessoas e elas chegam até a clínica com alguma queixa, algo que elas querem mudar, que elas não estão conseguindo mais lidar, e a gente faz o processo da hipnoterapia. E essas pessoas, como é para elas passar por esse processo? Como é depois do processo? O que acontece? Nada mais justo do que trazer uma pessoa para falar sobre isso com vocês. Vem comigo! Oi, seja bem-vindo a esse vídeo do canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Natália Delmontes, eu sou formada em psicologia, sou especialista em hipnoterapia. Eu ajudo as pessoas a se desbloquearem, a se transformarem. E no vídeo de hoje você já sabe que tem alguém aqui comigo, hoje eu não estou sozinha. E essa pessoa é uma pessoa muito especial, nada mais justo do que dar continuidade para esse canal, para esse quadro do canal, né, que é o Vidas Transformadas, trazer uma das primeiras pessoas que eu atendi aqui em Rondonópolis. Então, quem está aqui comigo hoje é a Cris Anantes. E Cris, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, para as pessoas te conhecerem. Eu sou a Cristiane, eu tenho 41 anos, sou casada, tenho um casal de filhos. Trabalho aqui na cidade já há 4 anos com técnicas de massagens, né? Sou terapeuta corporal. Acabo, assim, trazendo mais informação através desses sensoriais de massagens, né? E tenho agora uma parceria muito produtiva com o Instituto Evelyn Magalhães, né? A Medic Skin, aqui em Rondonópolis. E estamos aí. É uma honra participar com você, poder dar esse feedback, né, dar essa entrevista com você. Que seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui. Às vezes até um certo desafio, né, estar aqui falando, mas que bom que você está aqui comigo hoje. Pra gente começar, Cris, a gente já sabe então que você também transforma pessoas, né, através aí das mãos, através dos cuidados, levando autoestima, saúde, de várias formas. E Cris, no seu processo, assim, pra gente entender, então, a Cris, ela passou pelo processo de hipnoterapia, e eu queria que você me falasse, assim, quando você chegou a buscar isso, o que te fez buscar esse processo de hipnoterapia? Você já tinha feito alguma terapia antes? Foi algo novo? Como que foi, assim, pra você chegar na hipnoterapia? Eu nunca tinha procurado nenhum tipo de procedimento, né, já nenhum psicólogo, nenhuma coisa assim da área. Ah, ok. Mas no decorrer da minha jornada profissional e pessoal, eu notava uma certa dificuldade em estar socializando de uma certa forma com as pessoas. Então isso me incomodava. E Cris, surgiu aqui a curiosidade, né? Como que seria essa conexão de estar em contato com essas pessoas? É mais feedback, conversa? Como que seria isso? Então, nas duas coisas, né? Essa questão de estar conversando com as pessoas, de estar, às vezes, mostrando uma empatia maior, um entender mais, né? Que vem do autoconhecimento, né? Para que a gente possa ajudar o próximo também nesse conhecimento. E aí, nesse meio do caminho, assim, você sentiu essas dificuldades? Teve alguma outra dificuldade, além da profissional, alguma outra coisa que fez você parar e falar, não, peraí, eu tô com dificuldade nisso, também isso tá apertando? Claro. No meu âmbito pessoal, também eu senti, assim, uma grande dificuldade por estar passando, né, dos 40 e acaba trazendo, assim, uma pressão, né, psicológica, tanto na questão familiar como na questão profissional, né? E a questão familiar me deixou, assim, bastante emocionada, envolvida, né? E aí eu queria buscar mais para poder ajudar dentro do meu familiar também. Aí você tá falando mais questão de faturamento, essas coisas? Ou não? Mais também de equilíbrio? Relacionamento. De relacional. Ok. E com isso, agregou também essa questão de faturamento, né? Porque você se posiciona diferente, você tem um olhar diferente para as pessoas, para o que elas
procuram, né? E aí eu vi mesmo essa necessidade. Tá, ok. Então surgiu ali a necessidade, o desejo de melhorar, de avançar. Sim. E aí, como que chega então essa parte da hipnoterapia, procurar esse processo, como que foi? Deu medo? Foi um desafio? Como que foi chegar nessa... Falar, não, peraí, eu tô com esse problema e isso aqui pode me ajudar. Na verdade, assim, foi um encontro, né, que não foi um encontro marcado, foi mais casual, né? Okay. Mas eu, através de conhecer você como profissional, né, me despertou esse interesse de ver, realmente olhar para dentro, entender, né, para poder externar tudo isso. E é um momento, assim, único. A Cris, ela, como ela disse aqui, né, ela sentiu essa necessidade, sentiu essa vontade de procurar ajuda e ela veio para a clínica para falar comigo, falando o que estava incomodando, o que estava atrapalhando, e ali juntas eu dei a opção da hipnoterapia, né? Então, tem muitas pessoas que acontece isso, às vezes chega na clínica, não tem ali a ideia pensada em si da hipnoterapia, nem sabe que isso pode ajudar, mas aí juntos ali a gente fala, olha, esse problema dá pra gente olhar dessa forma, existe uma raiz por trás disso, se você tá travada, se você não tá conseguindo se posicionar, se você tá com dificuldade no relacionamento, ou ali interpessoal, enfim, existe algo por trás que a sua mente está bloqueando e sabotando. E aí é onde oferece o processo da hipnoterapia. E Cris, assim, agora eu quero que você fale para as pessoas, eu acho que tem uma certa curiosidade de como que é passar por esse processo, o que acontece nesse processo, se dorme, se esquece, se perde o controle, deu medo em você, assim, a primeiro momento, quando você foi para a primeira sessão, como que foi esse processo de chegada e de passar pela sessão mesmo? Eu, na verdade, quando eu procurei o nosso primeiro bate-papo, eu fui assim, já aberta, né? Porque eu queria essa mudança, eu queria ver, né? Eu queria conseguir me enxergar como a grande maioria falava. Ah, ok. O que as pessoas falavam? Assim, que eu era forte, que eu era determinada, que eu sempre almejei coisas maiores, né? Legal. E eu não me enxergava nesse tamanho. Então as pessoas te viam aqui e você eu estava lá embaixo, não conseguia me identificar com aquela imagem que falavam de mim, né? E você tinha noção disso, que estava desproporcional, que as pessoas falavam o que você sentia. Sim. Então, nesse primeiro contato, eu pude entender um pouco do que é a mente, o que né, como funciona. E não dorme. A gente fica consciente, um método assim que a gente consegue ter um controle o tempo todo. Então, se a pessoa não quiser, não será feito, né? Então, para mim foi uma grande virada, sabe? Tanto poder me expressar, né? Quanto poder me entender, me encontrar, entender o que me machucou, o que me deixou ofendida, o que acabou me diminuindo para que eu não me visse, né, nessa grandeza. Ou seja, além de você conseguir o resultado com aquilo que você buscava, que era se desenvolver, se sentir realmente merecedora, forte, capaz e tudo mais, foi então o autoconhecimento, você conseguiu olhar para dentro, né? Sim. Conseguiu entender, o legal do processo é isso, é que com as cenas, como você vai vendo, é uma retrospectiva, né? E você vai vendo os momentos, os pontos e vai entendendo, ok, eu tô assim por causa disso, eu sinto isso por causa disso, e vai tendo uma busca. Você conseguiu, assim, Cris, durante o processo, se reconectar com você? Resgatar, talvez, assim, realmente a essência, quem você é? Teve essa reconexão? Talvez com a sua criança, com a Cris adulta? Você sentiu isso? Eu senti. Eu tive um momento, assim, de grande reconexão mesmo. Eu me sentia literalmente, né, inferiorizada, diminuída. E eu me vi exatamente naquele momento. Eu senti exatamente o calor da lágrima da minha irmã descendo no meu braço. Então, hoje é uma coisa assim mais forte, né? Porém, é uma coisa que eu consegui naquele momento entender o porquê, né?
entender o que passou na cabeça da Cris criança, da minha irmã e das pessoas que estavam à nossa volta, né? E tá tudo bem, tá, né? Cada um tava no seu momento e foi um momento. É o que a gente sempre traz, né, Cris? A nossa história, as coisas que a gente passa, as coisas que a gente vai passando, que eu sempre falo é o que isso faz fortalecer e transformar quem nós somos hoje. Então, as coisas que passaram, as pessoas que talvez nos machucaram, também foram machucadas de alguma forma. É o que elas tinham para dar. Era o momento. Era o momento, é o que elas tinham para entregar, não entregou de outra forma porque não tinha. Então, é olhar para isso, entender que é o ressignificar. E aí, no processo, a gente traz esse ressignificar, que é olhar essa dor e dar um novo significado para isso. Para que isso não trave, não atrapalhe mais, né? Hoje, já se passaram 2 anos do processo. 2 anos. Uau, bastante tempo. E como que você se sente hoje, depois? A gente tá falando aqui, ó, de não se sentir merecedora, Cris? Sim. A gente pode colocar, né? Não se sentir merecedora, diminuída. Não se enxergar da forma como realmente ela era. Então não é que ela não era uma boa profissional ou não era tudo aquilo que as pessoas falavam, ela era. A questão é que ela não se sentia. E hoje, assim, depois de 2 anos, depois de tudo isso ter passado, Cris, como que tá? Isso diminuiu? Você voltou a se sentir pequena ou não? Isso manteve? Foi uma mudança realmente que aconteceu? Voltou como tava? Como que é isso? Hoje, eu me sinto assim, como há 2 anos, né, inteira, por completo. Me conheço melhor, tenho mais visão, né, e consigo ajudar melhor por me conhecer melhor. Já sinto a necessidade do restante da família se conhecer, venho dando alguns palpites, alguns pitacos, porque a gente vê que não é só nós nos mudarmos, né? Nós nos entendemos. As pessoas que estão à nossa volta também, se não passam por esse processo, chegam a um momento que sentem a necessidade de evoluir, de entender, de ver assim, o porquê aquela pessoa mudou, quanto mudou, né? E entender toda essa situação. Eu acho assim fantástico quando você traz a sua história, Cris, porque é muito injusto alguém ser o que ela é e não se sentir de fato. Né? É muito injusto você, poxa, estudou, trabalhou, batalhou, tava num lugar de reconhecimento, de visibilidade, não se sentir, é injusto. E como que é legal ver hoje, né, isso ainda ser real, porque a transformação, ela é literalmente uma transformação, então algo que é mudado não volta mais, você só pode expandir mais, mas regredir já era, a mente que se expandiu, ela não volta mais da forma como ela tava, no buraco que ela tava. Então, agora é só cada vez mais alto. E aí a Cris, ela trouxe em relação à necessidade dos familiares, das pessoas que estarem em volta, fazerem isso também. E realmente, quando a gente passa por um processo desse, um processo de hipnoterapia, depois que você vê como isso é impactante, como gera resultados, né? Em um curto período, a gente fez quantos encontros? 3, né, Cris? 3 encontros. A gente fez 3 sessões, conseguimos atingir o resultado que a Cris queria. E aí é onde vem e fala, poxa, as pessoas precisam passar por isso, as pessoas precisam sentir isso, ter esse destrave. E assim, Cris, eu queria entender, que você me falasse, eu já passei pelo processo também, já passei 2 vezes. Dói? Ou é fácil, é mamão com açúcar, eu vou lá, te hipnotizo, tiro ali, limpo tudo e vou embora. Como que é? Não é. Dói. Dói, né, Cris? Dói muito e é uma dor que te lembra, te mostra exatamente a dor que você sentiu no momento. Exatamente o que você pensou, exatamente você sente o cheiro do local, você sente a brisa, você sente aquele movimento, você sente tudo. Exatamente como aconteceu. E dói. Dói encarar, dói aceitar, dói entender. Depois a gente ainda fica martirizando aquilo naquele momento e literalmente a gente entende, né? Mas dói. Eu gosto de trazer assim, essa verdade que precisa ser dita, porque não é uma mágica, é um processo e precisa ter coragem.
Então, eu não sei se você já pensou em passar pelo processo, se isso já passou na sua cabeça, mas assim, se você não tiver coragem, se você não tiver afim, porque são duas coisas que eu sempre falo, né? Uma coisa é você querer resolver, outra coisa é você querer resolver agora. Então, para querer resolver agora, tem que ter coragem. E aí, é ter coragem de enfrentar uma dor que bate em você todo dia. Ela vai batendo de pouquinho. No processo, você vai pegar ela gigante ali naquele momento. E a hora que acabar o processo, aquela dor, ela saiu. Você vai assimilar tudo o que aconteceu, mas a dor, ela foi embora. Então, precisa ter coragem para encarar a dor. Como a Cris muito bem trouxe, dói. Dói muito, mas para não doer, nunca mais. E Cris, hoje, teve alguma coisa que bloqueou? Você disse no começo que foi muito tranquilo para você, né? Você foi muito aberta, com muito desejo, muita vontade, né, de fazer, de acontecer. Teve alguma surpresa no processo? Algo que você falava, eita, é isso? Ou você trouxe aqui, né, que viu os detalhes, que realmente sentiu como se estivesse ali na cena de novo. Mas teve alguma coisa nos processos que te surpreendeu, que você falou, caramba, que foi uma surpresa? Teve alguma surpresa, assim, durante o... Não só de cenas, mas de sensação, de enfim. Então, eu não imaginava que seria possível, né, sentir tudo que eu senti no mesmo dia, daquele jeito, como se fosse acontecido naquele momento. Então, para mim, foi surpreendente, assim, encontrar a Cris lá naquele momento, poder entender a cabeça das pessoas que estavam à volta e pegar na mão daquela Cris, levantar ela dali, entender também o que passou na cabeça dela e, nossa, foi, assim, impactante. Então, para mim, foi surpreendente. Isso surpreendeu, mesmo, né? Sim. Porque a gente explica, né? Olha, você vai ali, você vai regredir numa cena que você viveu, né? Não é algo que a gente vai colocar na cabeça, não. Por quê? O nosso corpo, ele tem todas as memórias registradas. Então, tudo que nós vivemos está aqui dentro, né? E aí, por estar aqui dentro, você tem todas as suas memórias aí registradas. Desde quando que você tem as memórias? Desde quando você estava na barriga da sua mãe, a partir do 3º mês de gestação. E aí, quando a Cris traz e fala assim, Natália, eu senti o cheiro, eu senti a lágrima escorrer, né? A sensação da lágrima escorrer no meu ombro e tudo mais, é porque ela viveu isso. Isso ficou armazenado. Então, a mente só foi lá, capturou e mostrou, ó, aqui foi onde tudo começou, você tá presa nisso, vamos lá, enfim. E aí vem do processo dela, né? Cris, hoje, olhando isso, olhando a hipnoterapia, vendo que é uma possibilidade, que é real, que funciona, você disse já hoje aqui, né, em relação a querer que as pessoas à sua volta passem pelo processo. Você tem hoje alguma dica, alguma mensagem para as pessoas que estão pensando em passar por isso, que estão às vezes com dúvida, com medo, com receio? Tem alguma coisa que você diria? Tem, sim. É doloroso a gente, às vezes, olhar para os nossos, não entender o que está acontecendo. É doloroso você aceitar que tem alguma coisa errada, que você está errado com algo e tentar melhorar isso. É doloroso o processo que isso leva, porque eu não fui embora, não foi uma nem duas vezes, sem entender, meio aérea até, por passar pelo processo. Então, assim, mas quando você termina o processo, não termina tudo, não acaba ali, não terminou no 3º encontro, isso continuou, porque afinal a gente vai trabalhando com isso todos os dias, né? Então, para mim, realmente, eu acredito que todas as pessoas são merecedoras de passar por esse processo, de entender, de tentar curar todas as coisas que nos aconteceram, porque todas as pessoas foram magoadas, todas as pessoas têm algum... E isso não é de agora, isso é de infância, isso é de momentos traumatizantes. Então, coisas que para a pessoa que agrediu ou que falou, verbalizou uma palavra,
não é significante, mas para a pessoa que ouviu naquele momento, dependendo da idade, realmente é traumatizante. Então, se você identifica, vai, corre, faz a sua hipnoterapia, vem conhecer mais, porque muda a concepção de vida, muda o entendimento do mundo, muda o entendimento das pessoas. Então, é tudo assim, um conjunto que dá uma diferença gigantesca, pessoal e profissional. Então, só alegria para quem faz esse tipo de tratamento. Que legal, Cris. Gratidão, viu, por estar aqui, por compartilhar, por abrir a sua história. É muito comum na clínica essa queixa de não se sentir merecedor, de não conseguir reconhecer os méritos, de olhar a família ali em volta e querer, né, ter um contato maior e sentir uma trava, enfim. Isso é comum. E aí, quando você traz isso, mostra para as pessoas que estão que, eita, é possível, dá para então me sentir. Então, muito obrigada por estar aqui. Pode ter certeza que hoje a sua vida está impactando a vida de outras pessoas. Está sendo bom, luz. fico feliz. E eu sou muito feliz de ter você aqui, de ter, né, como parceira a Cris. Ela, além de ser essa pessoa maravilhosa, é uma profissional excelente. Eu vou deixar na descrição do vídeo as redes sociais da Cris, da clínica que a Cris trabalha. E aí, se você tiver interesse, procura a Cris, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fez sentido pra você? Comenta. Se você já se sentiu assim, se isso já passou, ou se você se sente assim, comenta. Compartilha com aquele seu amigo que você falou, acontece isso com ele, para que ele possa ver que há saída, há possibilidade de mudança. Que bom que você ficou até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.